Fala, torcedor do Timbu. Eu sou o André Reis e aqui é o NFC, seu canal do futebol do Norte e Nordeste, o canal do torcedor Raiz. Desde já, seja bem-vindo e vamos falar aqui desse momento crítico e dessa falta de senso de urgência da diretoria do Náutico. São 7 jogos sem conseguir vencer. Um time que outrora brigava pela liderança, hoje está lá embaixo e dependendo da vitória do Ceará, se o Ceará vencer hoje, vai na próxima rodada com possibilidade de entrar na zona para a Série C. Para a Série C. Então, torcedor, o que está faltando nessa hora? Já é a hora de trocar o nosso técnico, nossa dupla de técnico. Dá certo no Brasil um time sem um diretor de futebol? Porque quem faz o papel do manager é o Hélio e o Guilherme. Deram a chave do clube aos dois. E eles que estão tratando todos os assuntos, talvez por isso esteja dando errado. Porque não tem ninguém, a não ser o presidente, dentro do meu conhecimento, que possa demitir o Hélio, ou o próprio Hélio se autodemitir como manager. Né? Manager é uma cultura utilizada muito na Europa. Né? Aqui no Brasil, geralmente tem a figura do diretor do futebol. Todos os clubes usam, o Náutico está tentando inovar e está dando errado. Então vamos falar sobre isso, vamos analisar tudo isso aqui, eu e você, torcedor. E eu também quero saber de sua opinião. É o momento de demitir o Hélio? Não é? O problema é ajustes ali do time, é contratações. A gente vai entrar nesse assunto agora. Então já deixa o hype, se inscreve, ativa as notificações, dá aquela moral ao canal e vamos para o vídeo. Velho, o momento do Náutico. Vamos relembrar os últimos resultados. Pegou o Avaí em crise, troca de técnico, contratou Alan Al, tomou 2-0 do Avaí e não viu a cor da bola. O rendimento do Náutico nos últimos jogos é horrível. Taticamente falando, uma bagunça. Defensivamente, horrível, muitos erros de saída de bola. O ataque inerte, o ataque não consegue trocar um passe. Uma dependência enorme do Dodô. Quando o Dodô não joga é pior, porque ele tenta conduzir, ele tenta carregar essa bola, aí já teve a confusão lá do treino, já não sabe, o Náutico esboçou a situação de compra do Dodô, só que agora o Dodô não aparece, né? E tá essa incógnita aí, quem fala sobre isso é o Guilherme. Parece meio bagunçado. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não seja, pode me corrigir, torcedor. Mas o que eu enxergo é uma bagunça generalizada. Uma falta de organização. E dentro de campo, está pior. Jogadores que estão sem jogar, como o próprio Yuri, tem 3 ou 4 jogadores aí que não estão participando, que foram colocados para escanteio, que não são negociados, que o Náutico paga e os caras não jogam. Só que os caras são colocados para escanteio e quem está em campo, que é a escolha da comissão técnica, não está rendendo zorra nenhuma. Não está fazendo nada. Atacante, Derek, inerte. Chegou o Cauã Maranhão agora, artilheiro da Série D, mas não vou fazer nenhuma crítica ao rapaz, ao jogador. Primeiro jogo. Teve uma bola ali que ele dá uma furada ali no jogo contra o Avaí, né? Mas a culpa não é dele, a bagunça já está antes de ele chegar. Dupla de zaga, os laterais não acertam um cruzamento. Os laterais não acertam um cruzamento. André, mas você quer que contrate? Não, pô, eu quero que treine, eu quero que crie um esquema, então, que o lateral não precise cruzar, que ele chegue na linha de fundo e alguém chegue de trás chutando, porque os caras. O centroavante é até alto, né? Que tem.
Os caras não acertam um cruzamento. Os caras vão na linha de fundo, não acerta um. Mas a escolha dos laterais é da comissão técnica lá, do Mendes, né? Do Hélio, do Guilherme. O time não tem regularidade. Tem uma regularidade para um ruim. Porque vai caindo cada vez mais o rendimento dentro de campo. E os jogadores que estavam em destaque não conseguem. Porque o Andorinha só não vai, não. Porque é um time sem conjunto. Um time que, na minha ótica, Hélio perdeu a mão. E a diretoria, sem um senso de urgência, cruza os braços. Resolve aí, Hélio. Dá entrevista aí, Guilherme. Fala sobre o Dodô, Guilherme. Vai esperar entrar na zona, ficar 8, 9, 10 jogos sem ganhar, para tomar uma ação que, na minha ótica, é a demissão da dupla. 7 jogos sem vencer e jogando mal. Não é que são 7 jogos sem vencer e jogando bem, não. É 7 jogos sem vencer jogando mal. E vindo nessa janela de transferência, adversários se reforçando, melhorando, como o Cuiabá, que saiu de lá de baixo, já vem ganhando jogos, e o Náutico só caindo, só piorando, taticamente, tecnicamente. O time não consegue jogar. Precisa de um choque. E esse choque eu entendo que é a saída da comissão técnica. Ah, André, mas você fala tanto em manter o técnico, porra, mas são 7 jogos jogando mal. Não são 7 jogos que o Náutico cria e não consegue. O Náutico não cria. O Náutico é arame liso. O time é um arame liso. Cerca, mas não fura ninguém. É mediante isso que eu acho que, nesse momento, eu só enxergo a troca. E é importante agir rapidamente, porque o campeonato está no início ainda. Porque o campeonato, a gente está aqui na 17ª rodada, né? Faltando 2 rodadas para finalizar o primeiro turno. Então são 19 e faltam 21 jogos. Ainda dá para fazer alguma coisa. A cada vez que se espera, não, vamos dar mais uma chance. O time vai perdendo pontos importantes que lá na frente, vai dizer, pô, se eu tivesse trazido tal técnico antes, se eu tivesse tirado o Hélio antes, se eu tivesse contratado antes. Eu acho que o problema tem também na parte de contratação. Mas, para mim, o maior problema hoje está na comissão técnica. Jogadores precisa contratar, precisa reforçar. Mas a gente precisa trabalhar com o que tem. E com o que tem, eles não estão tendo qualidade técnica e tática para montar o time do Náutico, para pontuar na competição. O Náutico precisa, nesse momento, de contratações pontuais, um camisa 9 que faça gol. Trouxe o Jean Carlos, o meia, beleza. Volante. Um zagueiro para ser titular. E 2 laterais. Olha quantos jogadores eu falei. O Náutico precisa de uns 6 ou 7 jogadores, gente. Precisa de jogador de beirada. É de 6 ou 7 jogadores. Então, torcedor, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter 6 ou 7 jogadores, dinheiro, grana, para trazer 6 ou 7 titulares, 6 ou 7 jogadores para brigar por titularidade? Se não puder, pai, é trocar a comissão
técnica, tentar trazer contratações pontuais e trabalhar com o que tem aí, com uma outra pessoa que consiga trabalhar com o que tem, porque esses dois aí, na minha ótica, não conseguem mais. Eu nem sei se você trouxer 6 ou 7 jogadores, que até isso é eles que dizem que vai trazer, eu nem sei se com isso, manter na comissão técnica, o Náutico vai para algum lugar. Porque antes a gente até criou uma esperança, opa, vai brigar pelo acesso. Hoje a gente volta à realidade que a gente tinha comentado antes. A ideia é fazer 45 pontos. O que vier é lucro. É se manter, se organizar para no outro ano entrar mais forte. Então a ideia que eu tinha voltou. Claro que eu quero o Náutico subindo. Claro que eu quero o Náutico nas cabeças. Porque é um time do Nordeste. É um time da nossa região. Mas muita coisa precisa mudar. E a diretoria precisa acordar. Precisa acordar. Tomar o time para ela. Tomar o Náutico e dizer, opa, peraí, Hélio. Me dê que eu resolvo ou contrato um diretor de futebol para tomar essa ação. Valeu? Você, torcedor, você acredita que o Náutico ainda vai reagir ou o risco de lutar contra o rebaixamento é real? Você manteria o Hélio dos Anjos no time, junto com o Guilherme? Dê sua opinião, sua opinião para mim é muito importante. NFC, aqui o Norte e o Nordeste está sempre em primeiro lugar. E com fé em Deus, até o próximo vídeo. Fui.